Olá pessoal, o nosso Matemática Interessante deste vídeo vai-nos trazer uma coisa um pouco diferente do costume. Vamos falar sobre um livro, na realidade vamos falar sobre um capítulo deste livro. E o livro chama-se Está a Brincar, Sr. Feynman. Este Sr. Feynman foi o Dr. Feynman, um grande cientista físico dos anos 60 e 70. Existe este livro que foi escrito com base em histórias que ele contava a um senhor com quem ele tocava congas. Depois deste livro foi publicado um outro que se chama Nem Sempre a Brincar, Mr. Feynman, que tem um tom ligeiramente mais sério. Ambos os livros são excelentes. Se vocês gostam de física ou de matemática, vocês têm que ler isto, é mesmo imperdível, porque o homem, além de ter sido um gênio, era uma pessoa com sentido de humor brutal. Ok, sobre o que é que trata este capítulo que nós vamos versar? O capítulo chama-se Números de Sorte, Lucky Numbers, e basicamente ele conta histórias em que foi picado, digamos, para fazer género de concurso, a ver quem é que conseguia fazer contas de cabeça mais depressa. Eu só vou mencionar aqui um ou dois episódios, há vários. Ele até menciona alguns episódios em que foi derrotado por outros grandes génios com quem ele privou. Este senhor dava-se com pessoas como Einstein, Pauli, Ansbeth, etc. Sem mais delongas. A primeira história que eu vos quero contar, que vem narrada deste capítulo, é passada em Princeton, na universidade onde Feynman estava. E ele estava na esplanada a descansar um bocadinho e estava a ouvir alguns estudantes de matemática que estavam a falar sobre séries de Taylor. Ora bem, para quem não sabe assim muito sobre matemática, a expressão para as séries de Taylor é este primeiro catafunho que está aqui em cima. Basicamente, as séries de Taylor servem para pegar uma função qualquer e transformá-la numa soma infinita de parcelas. Pode parecer estúpido, mas há certos problemas em matemática que só se conseguem resolver se expandir a função em séries de Taylor. E existem algumas funções que têm uma série de Taylor muito bem definida. É o caso da função E levantada a x. Portanto, se nós quisermos calcular E levantada a x para um valor de x qualquer, basta fazer este somatório que está aqui. Mais uma vez, para quem não sabe muita matemática, o valor de E é um número irracional, é 2,7, isto nunca mais acaba porque o número é irracional. E é um número muito utilizado porque é a base dos logaritmos naturais. Tenho aqui escrito em baixo o exemplo para se quiséssemos calcular, por exemplo, E à quarta. Nesse caso o x seria 4, então bastaria fazer este somatório com um número infinito de parcelas, 4 levantado a 0 sobre 0 fatorial, mais 4 levantado a 1 sobre 1 fatorial, por aí fora. Claro que quanto mais parcelas somarmos, mais aproximado a soma fica do valor real da exponencial. Estavam então os dois matemáticos a falar sobre isto e Feynman ouviu e fez um comentário assim, quase a murmurar, tipo, é relativamente fácil calcular um exponencial usando essas séries de Taylor. E os outros matemáticos vieram para o pé dele, você acha que é fácil calcular exponenciais assim? Então vamos lá fazer aqui uma brincadeira. Veja lá se consegue calcular E levantado a 3,3. Bom, Feynman olhou para eles e em poucos segundos respondeu, isso é 27,11. Os fulanos foram às tabelas. Detalhe, nessa altura havia pouquíssimas máquinas de calcular. As máquinas de calcular eram muito básicas. Os logaritmos era tudo em tabelas, não havia cá máquinas de calcular a calcular logaritmos. Tinha que se ver tudo nos books. Bem, então Feynman em poucos segundos respondeu que a levantada a 3,3 era 27,11. Os fulanos, quando foram à tabela e viram que estava certo, nem queriam acreditar. Mas isto é impossível, ninguém consegue calcular uma série de Taylor tão depressa, somar aqueles termos todos para conseguir chegar a 27,11. Enquanto os matemáticos estavam extasiados com a velocidade com que Feynman tinha feito a conta, Feynman aproveitou para corrigir mais algumas casas decimais e acrescentou mais 2 casas decimais. Olhem, isto para ser mesmo mais rigoroso, o resultado é 27,1126. E mais uma vez os fulanos estavam completamente loucos. E há um que se vira e diz, isso foi sorte, você foi sorte, veja lá se consegue calcular E ao cubo. Bem, Feynman disse, isto 2 no mesmo dia, vocês já estão a abusar um bocadinho. Mas pronto, como é para vocês, toma lá. E ao cubo é 20,085. E os fulanos foram à tabela e viram que estava certo. Eles estavam completamente doidos. Ninguém consegue somar séries de Taylor tão depressa, é impossível. E enquanto eles diziam isto, o Feynman ia sempre acrescentando mais umas casas decimais. Às tantas um deles vira-se, isso só pode ser coincidência, você sabe estes números de cor, por algum motivo a gente não faz ideia. Mas olha, vou-vos dar mais uma. E o Feynman, não, já fiz 2, já chega. E eles, não, vais ter que fazer mais uma, calculei. É levantado a 1,4. E o Feynman respondeu, olha, essa é muito difícil.
mas só para vocês é 4,05. Epá, eu vou-me embora que 3 no mesmo dia já é demais. Epá, os fulanos tornaram a ir à tabela e estava certo. E agora a pergunta que eu faço é: será que Feynman teve sorte e sabia aqueles números de cor? Obviamente que ele não conseguia somar as séries de Taylor tão depressa. Então é assim, ele por um lado teve sorte e por outro lado ele era um gênio, não é? A sorte que ele teve foi que ele conhecia alguns valores, alguns números constantes que o ajudaram a fazer alguns cálculos, que são mais rápidos de fazer do que estar a calcular as séries de Taylor. Mas por outro lado, a velocidade com que ele fez esses raciocínios, que eu vou-vos mostrar e vocês vão ver que é verdadeiramente de gênio. Então, vamos primeiro ver uma coisa. O Feynman depois no livro explica como é que conseguiu fazer as contas, não é? Fundamental, ele sabia 3 coisas. Ele sabia que o logaritmo natural de 10 era 2,3 qualquer coisa. Ele sabia este número de cor porque ele tinha que trabalhar entre binário e decimal e para converter binário para decimal dá jeito de saber este número. Então ele sabia esta constante de cor. Ele também sabia que o logaritmo natural de 2 é 0,69. Não só por causa de trabalhar com o binário, mas também por causa do trabalho que ele fazia em radioatividade, para saber os tempos de meia-vida dos átomos. Este número dá muito jeito. Ele também sabia este número de cor. Reparem que isto é quase 0,7. 0,69 é praticamente 0,7. Ele também sabia quanto é que vale a constante E. Qualquer pessoa que estuda matemática por muitos anos acaba por decorar pelo menos 3 ou 4 dígitos da constante. E além disso, há um pormenor que eu não disse. Feynman, desde pequenino, desde miúdo pequenino, que adorava números. Ele, quando era puto, ele já fazia logaritmos, já fazia derivadas. Ele nem sequer sabia quais eram os símbolos para esses cálculos. Ele inventava os seus próprios símbolos, mas ele já sabia fazer essas coisas. Portanto, o Feynman é um homem dos números. E é perfeitamente natural, sabe estas constantes, como aliás sabe muito mais coisas, como nós iremos ver depois no outro problema a seguir. Ok, então ele sabia estas 3 constantes, mas como é que isto o pode ter ajudado? Da seguinte forma: o primeiro número que eles pediram foi E levantado a 3,3. Mas E levantado a 3,3 é igual a E levantado a 1 mais 2,3. E E levantado a 1 é E. Temos então que o resultado disto é E vezes E levantado a 2,3, mas por sua vez este 2,3 é o logaritmo natural de 10. Se nós estamos a exponenciar o E a um logaritmo natural, vai dar 10. Portanto, isto é aproximadamente E vezes 10. Como ele sabe o valor de E, 27,1828. Foi assim que ele chegou ao primeiro resultado, apenas fazendo contas com expoentes. E Feynman confessa que ele, quando resolveu e deu a resposta aos outros 2, ele pensou: eu nunca mais vou ter a sorte de conseguir acertar outra, porque eles deram-me 2 números que eu conhecia as constantes e foi fácil, mas aposto que se eles me pedirem mais um cálculo eu não vou conseguir fazer. Mas por coincidência, eles a seguir pediram E ao cubo. E ao cubo é igual a E levantado a 2,3, que ele conhece, vezes E levantado a 0,7. E isto aqui são logaritmos que ele conhece. Portanto, isto é E levantado ao logaritmo natural de 10, vezes E levantado ao logaritmo natural de 2, portanto é 10 vezes 2, isto é aproximadamente 20. Claro, porque aquela cabecinha depois conseguiu acertar umas quantas casas decimais, não é? E foi aqui que Feynman pensou: bem, isto foi sorte mais, 2, 3 é impossível, eles, na terceira vez, se me pedirem um terceiro problema, não vou ter a sorte de me darem um número que eu conheço outra vez. Mas logo, por ironia do destino, o terceiro cálculo que eles lhe pediram foi E levantado a 1,4, que é levantado a 2 vezes E,7. Reparem que eu disse que o logaritmo natural de 2 é muito parecido com 0,7. Então isto não é nada mais do que E levantado a 0,7, tudo ao quadrado. Ou seja, é 2 ao quadrado, que é 4. 4, qualquer coisa, as tais décimas. O Feynman computou depois enquanto os outros estavam doidos e não percebiam como é que ele tinha feito as contas. Agora que eu já expliquei como é que ele fez as contas, vocês não acham que é preciso ser mesmo uma grande cabecinha para conseguir fazer uma coisa destas em poucos segundos? Se acham isto incrível, vejam o próximo episódio que ele narra. Este já foi passado no Brasil. Feynman estava no restaurante a comer o seu bifezito e havia um japonês que costumava andar a passear ali por aquela zona, a vender ábacos. Para vocês mais novos que não sabem o que é um ábaco é um instrumento, normalmente em madeira, também se vendem muitos em plásticos para oferecer aos miúdos. É um instrumento em madeira que tem umas coisinhas com umas peças que deslizam para cima e para baixo. E aquilo é tipo uma máquina de calcular manual. E quem domina a arte de trabalhar com aquilo consegue fazer contas mesmo muito depressa e às vezes contas complexas. Ok, então
este japonês andava a vender ábacos ali pela cidade e passou no restaurante onde o Feynman estava a almoçar. E os empregados queriam mandar o japonês embora, porque o japonês era chato e tal. Mas o japonês chega-se ao pé do Feynman, que deve ter tentado vender-lhe um abaco e tal. O Feynman disse, eu não sei falar português, não sei o quê, mas... Moral da história, começaram-se a picar para fazer contas de cabeça. Primeiro começaram com somas, só que o Feynman, nas somas o Feynman perdia, porque o fulano fazia as contas no abaco tão depressa que o Feynman, ainda o Feynman estava a escrever, entretanto o Feynman pediu aos empregados para trazerem um papel e uma caneta, mas ainda o Feynman estava a escrever os números no papel, já o japonês tinha feito a conta. Começaram com as somas, depois o japonês começou a picá-lo para coisas mais difíceis. O que o japonês não sabia é que quanto mais difícil fosse a conta, mais facilidade o Feynman tinha de resolver. Então passaram para produtos, depois o japonês começou, divisões, e o Feynman começou mais ou menos a conseguir acompanhar o fulano do abaco. Às tantas, aqui foi o grande erro do japonês. O japonês começa raízes cúbicas. E o Feynman menciona no livro que fazer raízes cúbicas num abaco, ou à mão, seja como for, é dos exercícios mais difíceis que se pode fazer. É mesmo muito difícil. As máquinas de calcular, naquela altura, para fazerem raízes cúbicas, primeiro tinha de se introduzir um valor que se ia ver à tabela, um valor aproximado, e depois é que a máquina computava o resultado. E penso que foi um dos empregados que chutou um número à sorte para eles resolverem. Olha, 1729,03 raiz cúbica. E o japonês começa lá no abaco, as pecinhas a voar de um lado para o outro e tal, e o Feynman assim a olhar para o ar. E o japonês, então mas você o que é que está a fazer? Eu estou a pensar. Então, o Feynman estava a resolver isto de cabeça. E passado um bocadinho o Feynman diz, olha, os primeiros algarismos são 12. 12, qualquer coisa. E lá o japonês já acelerava no abaco. Só passado um bocadinho é que o japonês chegou a 12. E entretanto o Feynman começa a meter mais dígitos. Olha, 12,00 e tal. Bem, moral da história. O Feynman deu um bailarico no japonês, que o japonês saiu do restaurante humilhado, completamente humilhado. Como é que o Feynman fez isto? Foi assim. Vocês estão a ver o número que os empregados escolheram. 1729,03. O que é que o Feynman sabia? Ele sabia que um pé cúbico contém 1728 polegadas cúbicas. Vejam que é apenas uma unidade e mais umas coisinhas diferente do número que ele tinha que calcular. Ele também sabia que um pé são 12 polegadas. Isto penso que qualquer americano sabe isto porque é o sistema que eles usam lá. E o mais importante, ele diz no livro, I had learned in calculus that in small fractions the cube root's excess is 1/3 of the number excess. Vou tentar traduzir isto para português e depois para qualquer coisa que vocês percebam. Isto significa o seguinte, vamos esquecer o número que ele tinha que calcular e vamos pensar num número cúbico mais simples, como por exemplo o 27. 27 é 3 ao cubo. Ok? A propósito, ele depois no fim tentou explicar isto ao japonês, porque isto é um método por aproximação, e o japonês, ele não sabia nada sobre números, ele só sabia mexer no ábaco. Mas ele, para saber que 27 era um cubo perfeito, ele tinha que ir ao abaco fazer a conta. Ele não sabia de cor. E o conceito de fazer uma conta por aproximação para o japonês era completamente transcendental. Ele só sabia fazer as coisas mesmo pelo abaco. Ok, então vamos pensar num cubo perfeito, seja o 27. Imaginemos que nós queremos calcular raiz índice 3 de 28. Ora, 28 está muito próximo de 27. O que é que nós vamos fazer? Vamos subdividir aquele radicando por o número cúbico mais próximo, mais o que sobra. Este número que sobra, que neste caso aqui é uma unidade, vamos chamar-lhe excesso. Portanto, recapitulando, queremos calcular a raiz cúbica do número, vamos à procura do cubo perfeito mais próximo e separamos esse número do excesso. Se a razão entre o excesso e o valor que nós estamos a calcular for muito pequena, ou seja, se o número que nós estamos a calcular for muito grande quando comparado com o excesso, então existe uma regra do cálculo que diz o seguinte, vamos chamar aqui 1 sobre 27, vamos chamar-lhe fração de excesso. Aqui está errado, eu escrevi 1 sobre 28, devia ser 1 sobre 27. Quando esta fração de excesso é muito pequena, nós podemos aproximar a raiz cúbica e podemos dizer que, neste caso, a raiz cúbica de 28 seria aproximadamente a raiz cúbica de 27, que são 3, mais 1/3 da fração de excesso. Isto é um cálculo aproximado. Se nós formos fazer isto aqui para 28, não vai dar muito certo, porque 1 sobre 27 ainda não é suficientemente pequeno.
Está bem, mas quando nós começamos a trabalhar com frações mesmo muito, muito pequenas, esta regra pode-se aplicar e foi isso que Feynman fez. É isso que ele diz ali naquele parágrafo. Vamos ver então qual foi o número que ele tinha que calcular. Ele tinha que calcular 1729,03. Mas como ele sabia que um pé cúbico tem 1728 polegadas cúbicas, ele sabia que 1728 era um cubo perfeito. Então ele subdividiu 1728 mais o excesso, é 1,03 sobre 1728. Esta foi uma das contas difíceis que ele teve que fazer, esta divisão de cor. Então, já temos a fração de excesso, nós podemos fazer a aproximação. A raiz de 1729,03 é aproximadamente a raiz cúbica de 1728 mais 12 vezes. Porquê 12? Porque lembrem-se que há a diferença das unidades, não é? Portanto, um pé tem 12 polegadas. Portanto, isto para ficar certo, ele tem que multiplicar tudo por 12 para converter as unidades. 12 vezes o quê? A fração de excesso sobre 3. Aqui, este multiplicar por 12 e dividir por 3 pode ser imediatamente simplificado, não é? Basta multiplicar por 4. Como ele sabe que 1728 é 12 ao cubo, ele substituiu 12 mais a tal simplificação do 12 com o 3, 4 vezes 1,03 sobre 1728. E basicamente esta conta 4 vezes 1,03 sobre 1728 foi o único cálculo complicado que Feynman teve que fazer. E primeiro ele respondeu o 12, porque sabia, graças lá às polegadas cúbicas, ele sabia que aquilo era 12, qualquer coisa. E depois aos poucos foi acrescentando casas decimais, usando esta regra do cálculo que ele conhecia. De facto, é preciso ser uma pessoa muito inteligente para fazer uma coisa destas. Eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo vivamente que leiam o livro. O livro não é só sobre física e matemática, ele conta imensas peripécias da sua vida, é mesmo muito bom. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.